Se você está chegando agora nesse canal, meu nome é Felipe Correia e aqui tratamos sobre gestão de projetos, estratégia e inovação. E se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever e clique no sininho para receber as notificações. No bate-papo de hoje, eu conversei com a doutora Nizete Araújo e falamos sobre propriedade intelectual. Muitas vezes, empreendedores e pessoas que desenvolvem produtos precisam ir atrás de patentes ou defesas jurídicas mesmo, pensando em ideias e novos serviços. Se você quiser saber um pouco mais, fique neste vídeo. Bom, pessoal, hoje o bate-papo aqui é com a doutora Nizete, ou Nizete, como ela pediu para eu chamar aqui nesse bate-papo. E o assunto vai ser propriedade intelectual, para quem é empreendedor ou quer criar o seu próprio negócio, o produto, é um assunto fundamental. Então, Nizete, obrigado por aceitar tomar esse café com inovação aqui com a gente. Queria te passar a palavra, né? Primeiro, para as pessoas que não te conhecem, quem é você, de onde você veio, o que você faz, e obrigado mais uma vez aí por aceitar esse bate-papo. Obrigada pelo convite. Eu gosto muito de tomar café com inovação, que é um assunto que eu praticamente vivo no meu dia a dia. Eu sou uma advogada, que eu fui formada nas tradicionais escolas de direito, que é toda departamentalizada. Então, você tem as especializações do direito já montado e você faz aquelas matérias. E após formar, você sai para a vida, né? Escolhe uma especialização ou então vira um advogado de causas genéricas que você vai atuando no mercado. Então, foi assim que eu me formei. Possuo alguma experiência gerencial e de administração, eu fiz uns cursos complementares, né, em outras áreas, e me tornei uma profissional multidisciplinar, que conseguia conversar com outras áreas do conhecimento. E, ultimamente, uns 20 anos atrás, eu estava na UFMG, como servidora federal dentro da UFMG, e em 1998 foi criado o setor de transferência e inovação tecnológica. Nessa época, ele se chamava CTIT, Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica. Em 1998, ele foi criado, cumpriu-se toda a parte burocrática de legalização do setor e tal, e aí ele estava lá no papel, aguardando para mostrar a cara. Aí o pró-reitor de pesquisa, o setor era ligado à pró-reitoria de pesquisa, me chamou se eu não queria a desafiante tarefa de mostrar a cara do setor para a comunidade universitária. E eu topei, fui, achei que era um desafio enorme, porque como os advogados da minha geração, ou até a minha geração, e muitos dos atuais, a gente não tinha essa formação, não teve essa formação. Não só na escola de direito, que é afim ao direito da propriedade intelectual, mas outras áreas do conhecimento, em várias universidades, e praticamente todas, não dão essa formação para os alunos. Então, o primeiro desafio era esse, eu não tinha me preparado no curso, eu teria que ser uma autodidata. E, em segundo lugar, eu peguei, assim, um usuário, né, digamos, na linguagem gerencial, uma clientela top, porque eu iria trabalhar com o resultado das pesquisas que eram desenvolvidas por PhDs, na sua maioria. Então, era um público-alvo desafiador e que não ia aceitar, assim, qualquer resposta ou qualquer orientação. Então, a autoformação e o autopreparo era essencial. Então, eu passei a fazer esse trabalho, e aí foram as descobertas, né? Primeiro que eu teria que me preparar. Depois que eu fui preparar, foi ver mestrado, doutorado, essas coisas todas, e a atuação no trabalho. Depois que eu me preparasse, eu descobri que é uma área que você tem que estudar para o resto da vida. Então, para você atuar com propriedade intelectual,
você tem que ser um estudioso. Então, normalmente, quando eu falo para estudantes, é um ponto que eu chamo a atenção, porque é uma área complexa, ampla, e que agora está na moda, né? Ela não é nova, ela é antiga. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos regulamentação de propriedade intelectual da época de D. João VI. Existe um alvará que ele promulgou, estimulando o desenvolvimento de tecnologia e priorizando áreas naquela época que ele queria investir no desenvolvimento. Então, aí eu descobri que era uma área que requer muito estudo e muita atualização, principalmente aqui no Brasil, porque aqui nós estamos numa fase de implantação da cultura da propriedade intelectual. Tem esse alvará do D. João VI, mas as coisas não aconteceram no ritmo que aconteceram, por exemplo, nos países desenvolvidos. Este é um assunto sensível, delicado e prioritário nos países desenvolvidos. Sim. E os países de desenvolvimento, nós estamos no meio dessa implantação da cultura de propriedade intelectual. Uma outra descoberta que eu fiz quando eu quando eu entrei em campo, é que a propriedade intelectual, ela é estreitamente conectada com o assunto inovação. Não há como você falar em propriedade intelectual sem falar em inovação. Não há como você falar em inovação sem falar em propriedade intelectual. Existe uma interconexão muito grande entre as duas. E, posteriormente, eu vou falar aqui que existe uma conexão da propriedade intelectual com todas as áreas do conhecimento. Um dos pontos sedutores, pelo menos para uma pessoa com meu perfil, é que a propriedade intelectual, ela conversa, ela dialoga com todas as áreas do conhecimento. Um advogado, não sei se no público vai ter algum estudante de direito, né? Um advogado que se dispuser a ser especialista em propriedade intelectual, ele tem que sair da sua caixinha. Ele terá que estar aberto para dialogar, por exemplo, com um biólogo, para dialogar, por exemplo, com um engenheiro, com um matemático, com um aluno da Escola de Belas Artes. Tá? Então, a propriedade intelectual, ela dialoga com todas as áreas do conhecimento. E esse diálogo, ele sempre traz resultados positivos. Por que que o diálogo é importante? É importante porque a propriedade intelectual, ela protege o conhecimento gerado pela inovação. A inovação, ela gera conhecimento novo, né? E esse conhecimento novo, em qualquer área do conhecimento, ele vai ser protegido pela área da propriedade intelectual. Sim. Eu acho que essa é até uma pergunta, Onisete, eu acho que você pode até ir comentando sobre isso, o que é propriedade intelectual, né? Porque, assim, no público nosso aqui do Café com Inovação, eventualmente tem alguém que já ouviu falar, às vezes ela até sabe que é importante, mas não sabe o que é o conceito, né? Se você pudesse explanar um pouco para a gente, né? O que é esse tal, né, de propriedade intelectual? Eu ia falar primeiro sobre a inovação, mas eu acho oportuno a sua interferência. A propriedade intelectual é um ramo do direito, tá? Que trata dos bens gerados pelo intelecto humano. Então, o que a gente tem que marcar? Que é uma área do direito que protege um tipo de propriedade que não é uma propriedade física, é uma propriedade resultante do intelecto humano. Tanto que o nosso direito, né, o direito trata a propriedade como um bem intangível. Você não toca a propriedade intelectual. Para você protegê-la, você deverá materializá-la em um produto, um bem ou um serviço. São os 3 tipos de proteção que o
que a propriedade intelectual vai dar. O bem, o processo e o produto. E para você conseguir essa proteção, você tem que materializá-la de alguma forma. Por exemplo, se eu sou uma compositora e eu componho uma música, eu tenho um bem intangível e eu quero protegê-lo. Existe uma área da propriedade intelectual que lhe dá essa proteção. Porém, eu tenho que, se for letrista, escrever a letra. Se for música, eu tenho que escrever a escala musical desse bem intangível que é a minha composição. Aí eu transformo ele numa obra. E, estando dentro dos requisitos da lei, eu vou conseguir protegê-la. Ou então, se eu sou da área tecnológica, eu crio um parafuso com uma determinada solução de um problema. Mas só criar o parafuso não significa que eu vou conseguir protegê-lo. Eu vou ter o bem intangível, mas eu tenho que materializá-lo. Então, eu vou materializá-lo ou numa invenção ou no modelo de utilidade. Então, na hora que eu materializo, eu posso requerer, nesse caso do parafuso, será uma patente. Tá? Então, propriedade intelectual, ela seria o gênero, lembrando sempre que é uma área do direito para um tipo de propriedade. Então, essa área do direito prevê que esse gênero tenham algumas espécies. Essa denominação sou eu que estou dando para facilitar didaticamente, né, para quem não entende. O gênero é propriedade intelectual, né, que protege o bem intangível, e as espécies são o direito de autor e conexos. O direito de autor, que é chamado direito autoral, ele vai proteger o autor e os direitos conexos ao autor. Eu não sei se é o caso, mas geralmente, quando a gente está falando nesse assunto, a dúvida surge sobre o que é direito conexo. Porque o direito de autor, geralmente as pessoas têm clareza. Você fez uma escultura, você é o autor daquela escultura. Agora, o direito conexo, ele é um direito que tem relação ao direito do autor. É conexo ao direito do autor. Eu escrevo uma peça para teatro. Eu sou autora da peça para teatro. Essa peça vai ser encenada pela Fernanda Montenegro. O papel de intérprete dela na encenação é um direito conexo ao direito do autor, porque teve o autor que escreveu e o que interpreta. Por exemplo, Fernando Brant fazia letras, né? E os cantores interpretavam. Então, é o direito conexo. Além do direito de autor, do direito autoral, a propriedade intelectual também tem o direito de programa de software. Ela não protege a máquina, ela protege o programa do computador, o software. E é o código-fonte que tira a essência, então, tem como você proteger pela propriedade intelectual. Ela tem uma espécie também, que é a mais recente no Brasil, que tem uma lei para essa proteção, que é a topografia de circuitos integrados, né? Que são os microcircuitos eletrônicos que vão trabalhar e desenvolver a eletrônica. Essa também é uma área da propriedade intelectual. Tem outra área, outra espécie, didaticamente falando, que é cultivares. Cultivares é uma espécie que ela produz um conhecimento novo referente a uma nova espécie de planta. Então, você tem um milho que o grão é muito atrofiado. O pessoal da Embrapa vai pesquisar, ou pessoas que mexem com esse tipo, né, de pesquisa, e vai descobrir um conhecimento que melhore aquele milho. Então, esse aí ele vai proteger por uma proteção que a lei chama de cultivar. E eu deixei por último, mas não menos importante,
uma área da propriedade intelectual que está muito popular entre nós, que se chama propriedade industrial. Aqui eu chamo atenção porque, às vezes, algumas pessoas confundem propriedade industrial com propriedade intelectual. Lembrando que a propriedade intelectual é o gênero, como nós estamos tratando, e a propriedade industrial é a espécie. A propriedade industrial, ela cuida dos bens destinados à indústria. Nesses bens destinados à indústria, nós temos a invenção e o modelo de utilidade. A invenção é quando você cria um conhecimento, você gera um conhecimento que ele não existia até então, que é o que a gente chama não existe no estado da técnica. Então, esse conhecimento é totalmente novo. Aí você vai protegê-lo através da propriedade industrial, por uma patente de invenção. É um invento totalmente novo. Um exemplo se você chegar numa pesquisa e chegar ao medicamento que vai curar a AIDS, que vai curar a COVID, você gerou um conhecimento totalmente novo, né? Você não está gerando você está gerando uma cura que é uma solução a um problema existente nas comunidades nacional e internacional. Então, gerou conhecimento novo, você vai pedir uma patente de invenção. Se você pesquisar e, ao invés de gerar um conhecimento totalmente novo, você gerar um aperfeiçoamento, um conhecimento que vai aperfeiçoar um produto. Já existe o produto no mercado, mas você olha e fala, não, se eu fizer determinada coisa, eu vou dar um desenvolvimento com uma nova funcionalidade para este equipamento, por exemplo. Aí você vai proteger por meio de uma patente de modelo de utilidade. De forma que eu concluo essas duas formas de proteção na propriedade industrial, dizendo que invenção e modelo de utilidade, você protege por patente. Então, patente é a famosa, né, área aí da propriedade industrial, que está sempre na imprensa, é muito polêmica, muito discutida, sai no jornal, tem anteprojetos lá no Congresso para alterar, para mudar, para isso, para aquilo, porque ela é uma maneira muito robusta de você proteger bens destinados à indústria. Tá? Então, por isso ela é polêmica. Até a gente chegou e falar, e temos regulamentação sobre um licenciamento obrigatório de uma patente, que aqui no Brasil a gente chama quebra de patente. Então, é um assunto, assim, bastante polêmico. Mas a patente, só para esclarecer, ela é um título jurídico. Você entra no órgão que que concede a patente, você descreve o seu invento e requer uma patente. Se você conseguir, o órgão vai lhe dar um documento que se chama carta patente, que lhe dá a titularidade sobre aquele invento. Essa titularidade, no caso da patente de uma invenção, ela vai durar 20 anos. Então, durante 20 anos, você será o titular da patente. No caso da patente de um modelo de utilidade, ela será de 15 anos. O direito é o mesmo, de você impedir a terceiros comercializar, fabricar, emprestar, ceder esse bem, né, essa tecnologia, sem a sua autorização. Então, durante esse período, você é o titular, isso pode explorar por conta própria ou licenciar para outras pessoas. E os terceiros, não podem se apropriar da sua patente nesse tempo que ela está vigente. Então, lembrando que patente é a forma de proteger a invenção e o modelo de utilidade. Continuando na propriedade industrial, né, a espécie da propriedade intelectual,
Uma das formas de proteção de bem destinado à indústria, que tem muito valor, é a marca. A marca é da área da propriedade industrial e ela distingue um bem ou um serviço de outro semelhante, de outro igual. A lei fala que a marca é um sinal distintivo. Então, ela não pode ser parecida com outra no mesmo ramo de negócio, tá? Aqui em Minas, por exemplo, nós temos a marca Líder. A marca Líder, nós temos aqui uma fábrica de móveis, né, que vende móveis, e temos uma companhia aérea que aluga táxi aéreo, e elas convivem, porque não é o mesmo mercado, porque a marca visa confundir o consumidor. Então, quando você vai pedir o registro da marca, o órgão que vai examinar e o dono da empresa, o dono daquele produto, daquele serviço, ele vai se preocupar se aquela marca vai confundir o consumidor. Aí você pergunta, um consumidor que quer comprar uma cama, ele vai na Líder Táxi Aéreo? Né? Um consumidor que quer alugar um táxi aéreo, ele vai na loja da Líder comprar que vende móvel? Não vai. Então, a mesma marca pode ser registrada para nichos de mercado diferenciados. A marca, ela tem um detalhe para quem pretende registrá-la. Ela vale por 10 anos, a marca. Então, durante esses 10 anos, ninguém pode copiar a sua marca nem registrar outra igual. Porém, diferentemente da patente, que eu falei que é 2015, a marca é renovável. Tá? Então, chegando ao prazo da vigência, os 10 anos, você pode, no nono ano, solicitar uma renovação da marca, de maneira que você terá uma marca quase que vitalícia, porque a cada 9 anos você renova, tem que renovar igualzinho. Se você mudar, você tem que pedir outra marca. Então, quase que ela se torna vitalícia. Há empresas que, às vezes, elas preferem investir em marca do que em patente, exatamente por causa dessa vitaliciedade. Tá? Ela conta mais, aí ela faz esse registro e vai investir na sua marca. Conta aí a literatura, né, a história da área da propriedade industrial, que, por exemplo, a Coca-Cola não registrou o seu xarope. Ela optou por investir na marca. Agora, ao fazer essa opção, a empresa faz profissionalmente, dentro de uma estratégia de negócio. Se eu registrar o xarope, qual a minha vantagem? Vantagem que você vai ter a titularidade durante 20 anos, ninguém vai poder copiar. Qual a desvantagem? É que, encerrando os 20 anos, esse xarope vai cair no domínio público e todo mundo vai poder fabricar. Está disponível porque a patente não é renovável. Agora, se eu proteger uma marca para esse produto, qual a minha vantagem? Você pode renovar a marca quantas vezes você quiser. Então, você vai ultrapassar aqueles 20 anos da patente. Então, enquanto você estiver renovando, ninguém vai poder usar. E foi o que a Coca-Cola fez. Ela investe na marca. Se você fechar o olho agora, você enxerga a expressão Coca-Cola nos outdoors, nas garrafas, em qualquer lugar. Basta você fechar os olhos que você vai se visualizar. Então, e aí a empresa investe muito na sua marca. Tanto é que o que se conta, né, é que você pegar um xarope Pepsi, né, colocar numa garrafa de Coca-Cola, o consumidor vai tomar e falar, era tudo que eu estava precisando, agora era essa Coca. Se, ao contrário, você pegar um pouco de Coca e colocar numa garrafa da Pepsi, esse mesmo consumidor vai falar, mas não tem jeito, viu? A Pepsi não desce, sendo mesmo líquido, mas é porque trocou a forma.
a marca. Então, o consumidor da Coca-Cola, ele está altamente identificado com a marca, devido à propaganda que é feita, o investimento em propaganda. Tanto é que a Coca-Cola é uma das poucas empresas que tem o apelido registrado como marca. Você tem a expressão Coca registrada como marca, porque geralmente apelido você não registra. Mas aí a campanha mercadológica, né, foi tão grande que ela, inclusive, tem a sua expressão de apelido registrada. Além da marca, nós temos outra, dentro da espécie propriedade industrial, nós temos uma espécie que se chama desenho industrial. O desenho industrial nada mais é do que você solicitar o registro da forma estética que você vai apresentar o seu produto. E é muito importante, né? Porque você pode ter uma boa cachaça. Se você tiver uma garrafa, um invólucro para aquele líquido, para aquela bebida, que dê um status, um valor a mais para ela, você fará um diferencial no negócio quando você chegar no mercado. Existem garrafas de uísque que elas não abrem mão da sua forma estética de apresentação, porque o interessado tem gente que compra, expõe na sua casa, em alguma das salas, quando você chega, que você visualiza, você já sabe que ali se toma um bom uísque, né? Então, é a forma estética. E esse desenho industrial, ele agrega muito valor ao produto. Por exemplo, a indústria de perfume, né? A Paloma Picasso, por exemplo, tinha um vidro de perfume, né? Tem um vidro de perfume que é totalmente individualizado e original. Então, é um valor a mais que ela deu ao seu perfume. E a indústria de joias depende muito do desenho industrial, né? Do design. A indústria de couro, sapatos, bolsas, né? Muito do desenho industrial. Então, assim, uma série de indústrias. E a gente demora a descobrir essas áreas que dão valor aos nossos produtos e que a gente tem que trabalhar e implantar essa cultura e divulgar. Uma outra forma de proteção que existe na propriedade industrial chama-se indicação geográfica. O Brasil até despertou para a indicação geográfica não faz nem tanto tempo assim, porque a gente não dava valor. O que é indicação geográfica? Indicação geográfica é aquele produto que, em decorrência do clima de uma região ou da terra, né, de uma determinada região, ou então do saber da comunidade daquela região, ele valoriza o produto. Então, se você fala, vou comprar um queijo da canastra, você está priorizando um produto entre tantos. Por quê? Porque a palavra canastra agrega um valor a este produto. Então, isso se chama indicação geográfica. Agora, o Brasil está despertando, nós já temos várias indicações geográficas registradas e continuam sendo requeridos registros de muitas outras dentro do órgão que concede esse registro. É a indicação geográfica. Por exemplo, aquele artesanato com capim dourado, lá do Jalapão, ele é uma indicação geográfica. Ele não é produzido, aquele específico capim, na cidade de São Paulo. Ele é produzido lá naquela região com aquele capim. Por exemplo, a bebida champanhe é uma indicação geográfica, porque champanhe só a bebida das uvas que são cultivadas na região de Champagne, na França. Então, você vê o valor que isso tem. Tá? Então, eu falei aí os itens da propriedade industrial, porque ela é muito forte, e geral, voltando na explicação da propriedade intelectual como um todo, cada espécie, dessas espécies que eu falei, da propriedade intelectual,
ela tem uma lei própria, tá? Então, se você quer fazer um registro de direito autoral, você tem que pesquisar, procurar a lei de direito autoral. Ela vai dar os requisitos, qual é a garantia, qual é a proteção. Se você quiser fazer uma de programa de computador, você vai procurar a lei do programa de computador. Se for uma de cultivar, procura a lei do programa de cultivar, e se for de propriedade industrial, procura de propriedade industrial. É importante deixar aqui para os interessados que cada espécie dela tem uma lei própria, tá? E tem um órgão próprio para a proteção. Eu não falei registro, porque algumas proteções são com registro, mas tem 2 proteções que é com patente, né? Então, cada espécie tem um órgão próprio, tá? No caso da propriedade industrial, que são os bens destinados à indústria, o órgão é o INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. O INPI também recebe muitas observações, né, da população, dos interessados, do usuário, porque um processo de patente no INPI demora muito, tá? Em torno de uns 7 a 8 anos. Mas isto, o próprio INPI, o analistas da situação, apontam várias causas. O INPI foi fundado em 1970. Então, e é uma autarquia pública. As pessoas, quando não há liberação de vagas pelo governo federal, as pessoas que aposentam no INPI não são repostas, os funcionários, né? Tem governo que dá prioridade ao INPI, tem governo que não dá. Então, ele depende da política pública de propriedade industrial, de desenvolvimento da indústria, do governo federal, porque ele é o alavancador dessa proteção, tá? E o INPI, além das patentes, ele faz o registro das marcas, faz o registro do programa de computador e faz o registro das indicações geográficas e do desenho industrial. Então, é um órgão que ele tem muito trabalho. Ultimamente, eles estão trabalhando para diminuir o acúmulo de processos que tem aguardando análise, especialmente da patente. Por quê? Porque a patente, ela passa por uma análise rigorosa, com um examinador bem formado, ele tem doutorado, né, e ele vai analisar, tem examinadores para cada área do conhecimento. E aí o INPI tem que analisar com pouca gente, né, muitos processos. Está se trabalhando agora. O INPI, ele era do Ministério da Ciência e Tecnologia, depois, há uns anos, poucos anos atrás, ele foi para o Ministério da Economia, e agora, em janeiro, ele retornou para o Ministério da Ciência e Tecnologia, que parece ser o mais afim para ele, porque ele viabiliza essas proteções, ele dá suporte às empresas, e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Indústria tem mais afinidade com ele. Então, existe, né, os prós e contras no INPI. A última notícia que eu li é que a meta é reduzir, esses 7, 8 anos para sair uma carta patente, reduzir para 2 anos, o que é a média na maioria dos países desenvolvidos, entre 2 e 2,5. A patente, ela além de proteger, né, uma tecnologia que você está querendo, criou ou inventou, ela é uma fonte muito grande de pesquisa e uma fonte muito grande de desenvolvimento do país. Como a patente é resultado de um conhecimento novo, né, que não existiu, que foi aperfeiçoado, ela leva ao desenvolvimento, porque toda a área da propriedade intelectual, ela existe porque ela tem que promover o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social e o desenvolvimento tecnológico de um país. Então, a patente é uma grande fonte
de análise de desenvolvimento. Por isso que toda hora sai dados. O Brasil está no penúltimo lugar em número de patente. Estados Unidos, Suíça, que é o país que mais tem pedidos de patente, está no primeiro lugar em patente, porque ele é uma fonte de mostrar o desenvolvimento de um país. Então, geralmente, os grandes depositantes de patente estão aí, Suíça, Suécia, Estados Unidos, Japão, etc. e tal. Então, é uma fonte de pesquisa. Então, a indústria quer lançar um produto, ela pode ir no banco de patentes e verificar se esse produto já existe, já foi descrito por alguém. Então, se ela vê ali o parecido, se ela vê parecido, ela muda. Então não vou mudar isso aqui que está muito parecido com o dele. Se não existir, ela fala, não, então eu posso lançar e fazer um marketing em cima desse produto. E para o pessoal da academia também, porque eu conheço, por exemplo, professores que eles já confessaram que antes de aceitar a orientação de uma dissertação de mestrado, de uma tese de doutorado, que eles primeiro pedem àquele candidato para fazer uma busca no banco de patentes sobre o tema que ele quer ser orientado. Ele falou, e normalmente ele volta diferente, porque aí ele vê o estado da técnica, né? Conhece, é quase como se fosse uma bibliografia sobre aquele assunto. Então, ele faz a pesquisa e o professor falou, ele volta completamente diferente do banco de patentes. E você não corre o risco de reinventar a roda. Tá? No Brasil, nós temos pouca cultura de propriedade intelectual. Podemos dizer que estamos no início de uma implantação e sedimentação da propriedade intelectual. Você imagina, se nem nas escolas de direito não ensinavam, imagina nas outras faculdades. E, por exemplo, eu, pessoalmente, acho que é essencial numa escola de administração você ter uma cadeira de propriedade intelectual, né? Porque como que você vai recrutar o profissional do presente e futuro, né? Não é um profissional que não falte, que eram os requisitos até então, né? Profissional que não falte, que é caladinho, não responde, é o chefe, etc, etc. Você que é hoje na empresa um profissional empreendedor, né? Que saiba estar criando movimentos e conhecimentos, ou para melhorar os processos, melhorar os serviços. Quer dizer, é um empreendedor, então você precisa preparar esse empreendedor para quê? Ele está numa era da inovação, numa era do conhecimento. Até algum tempo atrás, os fatores de produção eram terra, capital e recursos humanos. A partir do século XXI, os fatores de capital é o conhecimento. Uma empresa, quando vai negociar com a outra, ela vai negociar conhecimento. Um país, quando vai negociar com o outro, ele vai negociar conhecimento, né? O presidente está indo para a China agora e vai levar uma equipe aí da indústria, porque ele quer negociar o conhecimento, né? E conhecimento protegido é o que vai interessar. Então, nós ainda não temos essa cultura, essa familiaridade com a propriedade intelectual. Eu te falei que criou um setor, e eu fui convidada pelo reitor de pesquisa para ir para um grande desafio. E um dos métodos utilizados para implantar a cultura da propriedade intelectual nesta universidade, que é uma das maiores do país, a UFMG, eu preparei mini falas, né, em torno de 1 hora, e fui a todas as unidades acadêmicas falando sobre o assunto, tá? Então, eu adequava, por exemplo, eu ia na escola de farmácia, eu adequava a minha fala, né, falando que era propriedade intelectual, os requisitos para proteger, etc., de acordo com aquela matéria. Então, eu chegava numa escola de belas artes, eu também adequava, tá? Então, aí um dia me perguntaram, mas por que a belas artes? Você vai na farmácia, na biologia, na matemática, não sei onde e tal, por que belas artes? A quantidade de direito autoral que está dentro de uma escola de belas artes
quase não dá para você medir. Então, você olha, você pega pintura dos outros para fazer uma manutenção, fotos, etc. Então, isso tem que ser repassado. E até hoje eu costumo, né, estar nessa fala de implantação da cultura da propriedade intelectual e conseguir, né, passar algumas experiências escritas. Não foi fácil, porque você escrever esse tipo de material é complicado, né? Às vezes eu fiz alguns grupos, etc., a gente discutiu determinados assuntos, e eu esperei e espero com isso que seja uma contribuição para a implantação dessa cultura da propriedade intelectual. Alguns detalhes já foram observados nesses escritos. E, primeiro, assim, que as pessoas sempre me deram um feedback, seja professor aqui na UFMG ou na empresa, etc., é a linguagem. Então, eu procurei, como procuro, né, traduzir, decodificar a linguagem jurídica de propriedade intelectual para uma linguagem multidisciplinar, que as pessoas consigam apreender. Então, esse material, ele tem esse diferencial na linguagem, que é de fácil leitura. Por exemplo, o primeiro trabalho que eu fiz foi um dicionário de propriedade intelectual, porque eu tinha que, a cada fala que eu ia nas unidades, ou a cada atendimento individual que eu fazia na universidade, eu tinha que explicar o que é propriedade intelectual, quais requisitos, etc. Então, eu fiz um dicionário com um colega para padronizar para um determinado público. Então, algum tipo de palavras, você já tem um dicionário para isso, tá? E depois, acompanhando a propriedade intelectual, obviamente acompanhando também o processo de inovação do Brasil, né, que não tinha, assim, uma legislação própria para ele, a gente, aí saiu um marco legal de inovação, que ele começou em 2004. Você tem uma ideia, né, os países desenvolvidos já estão lá na frente, nós começamos a regulamentar a inovação em 2004. E foi quando saiu a nossa primeira lei de inovação. E essa lei tratou do que é inovação, quais são os atores da inovação, quais são os estímulos, e uma série de coisas. E foram saindo outras normas a partir de 2004, né? Saiu um decreto que regulamentou essa lei, outras complementações, outros aperfeiçoamentos, até que em 2015 houve um movimento, né, principalmente do meio acadêmico, requerendo que houvesse uma emenda constitucional para constar na Constituição a palavra inovação. Na verdade, você encontrava inovação na Constituição, tá? Você encontrava, mas como estava assim, uma luta muito grande para a implantação dessas culturas, dessas duas culturas, inovação e propriedade intelectual, as pessoas, né, acharam que daria mais status, inclusive para negociar parcerias, para negociar verbas, captação, fomento, se constasse explicitamente na Constituição a palavra inovação. Aí, em 2015, foi promulgada uma emenda constitucional. O Congresso votou e aprovou uma emenda constitucional que inclui a palavra inovação na Constituição da República do Brasil. Então, isso dá um status maior, né, à inovação e facilita algumas parcerias, ou serve de argumento, né, para algumas coisas, e sempre fortalece o assunto que tem uma regulamentação a partir da Constituição. Aí, a partir de 2015, com a promulgação da emenda constitucional, se viu necessário adequar a legislação que já havia anteriormente a essa emenda constitucional. Em 2016, foi promulgada uma nova lei da inovação, né? Então, a gente tem que conhecer essa lei. Ela não revoga a lei anterior, ela complementa e aperfeiçoa. Então, quem fosse especializar nessa área tem que olhar as duas leis, a de 2004 e 2016, e outros documentos mais,
né? Até aí, nessa minha preocupação de implante, né, implantação dessa cultura, a gente pegou esse marco legal da inovação, que foi de 2004 a 2018, e comentamos, não sei, artigo a artigo dele. Ele está aqui, ó. É um livro que se chama Marco Legal da Inovação. Então, todas as leis, toda a legislação, a emenda constitucional, decretos, etc., da inovação no Brasil está aqui comentada, de 2004 a 2018. Nós pegamos 4 anos dessa legislação e comentamos artigo a artigo. Como a lei é uma linguagem jurídica, a gente fez um grupo multidisciplinar e fizemos analisar artigo por artigo, para facilitar o professor na academia, até interpretar um artigo, aí já pega o comentário, facilitar para um doutorando, para um empresário que não vai ter tempo, então a gente fez esse marco legal. Posteriormente, eu acho que até o pessoal do CNPq, da FINEP, também fez um trabalho sobre o marco legal da inovação. E sempre me interagindo com outras áreas do conhecimento. Nessa interação, eu fiz uma parceria assim, de trabalho, com a Escola de Engenharia da UFMG. E deu muito certo com a engenharia mecânica. Quase que eu dava assim, uma consultoria exclusiva. Mas porque tinha um professor muito dinâmico na engenharia mecânica, ele veio a falecer, infelizmente, que é o professor Marcos Pinotti, e a gente deu muito certo, ele era muito dinâmico e era o maior depositante de patente na universidade, e nós chegamos à conclusão que a gente teria, né, que dar uma contribuição sobre aquela nossa parceria. Então, a gente analisou e falou assim, tanta coisa que nós discutimos juntos e fazemos, e a gente não passa isso para ninguém, fica só entre nós. Então, nós fizemos um trabalho, né, impresso no meio, um livro, que é um manual de inovação, né, a gente considerou como um manual de inovação, e ele se chama Homo Innovatus. Qual foi a filosofia atrás do Homo Innovatus? O título completo é Homo Innovatus, Manual de Inovação. O que estava atrás? Uma parceria com 2 áreas inimagináveis, direito com engenharia mecânica. Quem é que imagina essa parceria? E a gente queria mostrar, comprovar, que tem que ser um contato, um encontro de propriedade intelectual com todas as áreas do conhecimento e que acaba dando certo, tá? Para poder exemplificar ainda mais, nós pedimos para esse livro, né, um prefácio da indústria, aqui em Minas Gerais, pedimos de um acadêmico e de um empresário, porque para mostrar que os 3 podiam ter o ponto de vista que estava dentro do livro, que a gente queria marcar exatamente a integração. Nós tentamos até com o intuito de escrever uma outra coisa, que era um licenciamento de conhecimento, mas depois de um certo tempo, todo mundo sabe que um livro tem forma própria, ele se conduz. Então, saiu um manual de inovação. Esse livro, eu acho recomendável para quem quer ver a origem que você vai ter para conhecimento novo, inovação e propriedade intelectual. Porque, igual eu falei, hoje, o conhecimento é uma matéria de troca, é uma moeda, né, tanto no nível nacional quanto no nível internacional. E assim sigo eu pela vida implantando cultura de propriedade intelectual e inovação. Só registrar aqui que, acho que meu tempo já extrapolou, viu, Rafael? Registrar que em 2020 saiu um decreto, foi já nos finalmente, sobre propriedade intelectual. E esse decreto, ele retrata várias expectativas de quem trabalha com a área,
Por exemplo, a indústria sempre reclama que não tem mão de obra preparada para dentro da indústria trabalhar e implantar uma cultura de propriedade intelectual, né? Pegar uma lei de inovação, interpretar, vamos pegar essa parceria, esse fomento, etc. E nesse decreto de 2020, já se prevê, né, o legislador previu, que vai ser obrigatório o ensino de propriedade intelectual na faculdade de Direito e na faculdade de Engenharia. Será obrigatório. E será matéria optativa nas outras faculdades, das outras áreas. Então, é uma perspectiva que está aí aberta e que é necessária, tá? Nós, historicamente, a gente temos o decreto de D. João VI, né, de 1809, depois vieram algumas legislações, mas em 1996, o Brasil começou a se aplicar, implantar e focar numa cultura de propriedade intelectual. Tanto que, se você olhar, todos os números das nossas leis atuais de propriedade intelectual, ela tem a data de 96 para frente, porque aí o Brasil, o governo, focou para implantar a cultura. Não, legal, Lisete, eu acho que uma aula aqui, né? Acho que todo mundo que busca um pouco de conhecimento sobre propriedade intelectual, exemplos, leitura, enfim, categorias, a gente pôde encontrar tudo aqui nesse bate-papo aqui com você. Então, queria te agradecer aí pelo seu tempo, pelo seu conhecimento e pela sua contribuição na inovação do Brasil como um todo. Queria te passar a palavra aí para algumas considerações finais, algum contato, né? Eventualmente, quem quer entrar em contato com você, como é que faz? Então, eu queria agradecer aí por essa aula que foi aqui sobre cada um dos detalhes e poder explicar um pouco para as pessoas que estão assistindo aqui e ouvindo, né, o nosso canal sobre propriedade intelectual. Obrigado mais uma vez e te devolvo a palavra aí para algumas considerações finais. Obrigado, Felipe. Eu não te falei de propósito que quando eu começo a falar de propriedade intelectual, eu tenho amigos que falam que eu ligo automático e ninguém consegue desligar. Então, você desculpa aí se falei demais, mas é porque eu acho que é uma área muito importante. E o meu recado final, eu quero deixar registrado o seguinte, que nós, né, brasileiros, estamos enfrentando, entre outros, esses dois desafios, de implantar uma cultura de geração de conhecimento novo, que é a inovação, e de proteger essa inovação pela propriedade intelectual. Os novos estudantes, os estudantes que estão aí pelas faculdades, lembrar que são áreas novas para atuação profissional. É um novo mercado profissional. Então, vale a pena interessar. Nunca pensei na minha vida em me especializar em propriedade intelectual. Eu estava lá no direito civil, direito de família, etc. E tal. De repente, eu descobri um mundo novo, né, que é a propriedade intelectual. E tem o direito de tecnologias, direito de inovações, propriedade intelectual, assim, são áreas encantadoras e sedutoras, né? É um desafio muito grande, eu tenho um orgulho danado da propriedade intelectual, de fazer o que eu faço, porque uma área é o seguinte, que ao mesmo tempo que você discute o local, você discute o internacional. Ela é uma área que acontece em todas as partes, sem barreiras, né? As barreiras são as da proteção, mas que ela acontece no local e no internacional. Eu estava falando de indicação geográfica, falei da cachaça e falei da champanhe. Então, são assuntos que eles tramitam em vários níveis. Isso é muito bom, muito desafiador, e que todo dia você está adquirindo um conhecimento novo, todos os dias. Eu acho que isso estimula, rejuvenesce e dá função, né, para a gente, enquanto ser humano, nesse mundo que está tão conturbado e tão apressado. Então, os que se interessarem aí para essa área, eu sempre alerto, principalmente quando se trata de jovem, que é uma nova área de atuação profissional. Seja você com a formação de que área for, tá? Você está convidado. Se fosse para indicar um livro, eu já falei, me parece que esse Homo Inovatus, um manual de inovação,
eu até reli, dei uma relida para esse café aqui com você, e eu vejo assim, como a gente mostrou a questão da inovação. Então, eu acho que o leitor vai se beneficiar para ver onde que esse conhecimento estava no Brasil, que a gente não utilizava, não trabalhava com isso. Então, a gente precisa, né, retomar aquilo que nós temos de bom. Nós temos marcas valiosas? Temos, e o esforço agora é a gente fazer uma marca Brasil. Se veio do Brasil, é bom. Então, é uma marca forte, né? E ver os números de patentes, tá? Com os nossos recursos humanos capacitados para poder atuar nas duas áreas, né? Então, e é um trabalho que ele não acaba, tá? Sou da turma que começou em 96, esse foco na propriedade intelectual, e estou até hoje, até nesse momento eu estou aqui falando. E é um assunto da propriedade intelectual que não adianta só você participar de um seminário, de um encontro. Ele tem que ser repetido inúmeras vezes, tá? Repetido e estudado. Você complementa com leituras, com estudo, e ele tem que repetir, porque ele é amplo e complexo, mas é sedutor. Então, estamos aguardando aí. Muito bem. Muito obrigado aí, Anisete, por todas as palavras e acho que é muito útil e fica aí a sugestão, né, de novas oportunidades aqui para quem está nos assistindo. Então, muito obrigado e até a próxima. Obrigada, até.